feridas e, acima de tudo, tem levantado o que está caído, tem trago a nós uma palavra de transformação, de renovo, de motivação. Então esse é o momento que Deus vai falar conosco, e Ele se reserva de pedir a mim e a você reverência por esse recinto. Amém, irmãos? Então o profeta Isaías, capítulo de número 6, todos acharam? Então está dizendo aqui no capítulo 6, do verso 1, eu quero ler até o versículo de número 13, é muitos versículos, mas eu quero concluir com você todos esses versículos. Diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, no ano em que morreu quem? Eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a esse povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo e endurece-lhe os ouvidos, e fecha os olhos, para que não venha ele a ver com os seus olhos, e a ouvir com os seus ouvidos, e a entender com o seu coração, e a converter-se, e a ser sarado. Então disse eu: até quando, Senhor? E respondeu: até que se assolem as cidades, e fiquem sem habitantes, e nas casas não fique morador, e a terra seja assolada de todo. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas, se ainda a 10ª parte dela ficar, tornará a ser pastada como orvalho e como azinheira, que, depois de se desfolharem, ainda ficam firmes. Assim, a santa semente será a firmeza dela. Amém? Vamos orar e vamos falar com Deus. Eu tenho certeza que você veio nessa noite para ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus. E é esta palavra vindo da parte de homens, na verdade, mas é a palavra de Deus que Ele usa para trazer a mim e a você a iluminação na nossa mente, para trazer a mim e a você, e esclarecer a mim e a você, qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Então, você vai falar com Deus e vai pedir a Ele: Senhor, fala comigo, abençoa a minha vida. Como Isaías disse: eis-me aqui, que você também possa dizer o mesmo: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. E Deus precisa de usar homens, mulheres, jovens e até crianças, para que a sua palavra seja pregada nos 4 cantos dessa terra. Você pode orar assim? Então vamos falar com Deus. Meu Deus, em nome de Jesus, nós estamos diante da tua palavra. E a tua palavra, Senhor, como diz, Senhor, o profeta, ela é como um martelo que esmiuça a penha, essa penha chamada coração. Então que nessa noite, ó Deus, o Senhor venha falar ao nosso entendimento, venha tirar de nós, Senhor, toda a obscuridade, venha tirar de nós toda a incredulidade, venha trazer à nossa mente a revelação da tua palavra, através do teu Espírito Santo. Fala
com a tua igreja nessa noite. Nós estamos numa noite, Senhor, de missões, e há muitas pessoas aqui que precisam ser despertadas para essa grande missão de pregar a tua palavra e ganhar almas para o teu reino. Pai, abençoa-nos nessa noite, fala conosco, Pai, e no nome de Jesus nós oramos, e no nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Pode ocupar o seu lugar. Glória a Deus. Irmãos, eu bem sei que você já ouviu por diversas vezes, por muitas vezes, esse texto do profeta Isaías, no capítulo de número 6, falando a respeito do chamado do profeta Isaías. Esse profeta que tem um destaque muito grande nas escrituras sagradas, porque foi um homem escolhido por Deus para trazer as mensagens do Messias. O profeta Isaías, ele foi o profeta mais usado por Deus no Antigo Testamento para falar do advento de Cristo, da vinda do Senhor Jesus Cristo, do Salvador de Israel. E eu quero trazer aqui em destaque nessa noite, no trabalho de missões, falando a respeito do profeta Isaías, e esse texto do capítulo 6 me chama muito a minha atenção, e vai chamar a nossa atenção também no capítulo de número 6, porque há detalhes na Bíblia Sagrada, que quando nós lemos, a gente não para observar, que algumas palavras, alguns nomes, faz um grande sentido num texto sagrado. O rei Uzias não poderia estar aqui sendo colocado em destaque no capítulo 6, se a gente não pudesse observar a importância do rei Uzias na vida do profeta Isaías, porque o rei Uzias, ele faz aqui um divisor de águas no ministério do profeta Isaías. Embora o profeta Isaías foi chamado por Deus, designado por Deus para se tornar um profeta, para profetizar na nação de Judá, mas no capítulo de número 1, a gente já começa a observar o chamado dele. Ele foi chamado por Deus no capítulo de número 1. Ele já começa a trazer no capítulo de número 1 de Isaías, você pode ler na tua casa, o profeta Isaías já começa no capítulo de número 1, falando algumas coisas importantes a respeito da nação de Israel. A situação que o povo de Israel se encontrava naquele momento. A nação de Judá estava aprofundada num misticismo religioso, numa pobreza espiritual, num afastamento de Deus muito grande. Então o profeta Isaías, no capítulo número 1, no versículo de número 3, ele fala algo muito importante, que isso vai trazer para nós também uma certa meditação acerca do conhecimento de Deus, acerca daquilo que nós devemos fazer todos os dias, que é conhecer a Deus. Eu não posso servir a um Deus que eu não o conheço. Nós servimos muito tempo, muitos anos da nossa vida a outros deuses, a outras entidades. Há coisas que nós trouxemos na nossa bagagem, até mesmo em relação à nossa família, por muitos e muitos anos, trouxemos conosco uma tradição religiosa, onde na verdade essa tradição religiosa, que foi herdada de avós, de pais, e até chegar nos dias de hoje, que na verdade não tem nada a ver com a Bíblia Sagrada. Por isso que em certo momento Jesus disse: vocês erram, porque vocês não conhecem as Escrituras Sagradas e nem o poder de Deus. E é por isso que é necessário que nós aqui como pregadores, a gente atenha no que está escrito na palavra e ensine Bíblia para o povo. Essa Bíblia não está mais oculta, essa Bíblia não está escondida de nós. Todos nós aqui, eu creio que a maioria de todos que estão aqui nessa noite, tem um exemplar da Bíblia Sagrada na tua casa, talvez na tua estante, talvez esteja lá até mesmo, cheia de poeira, porque sempre se abre na mesma página, Salmo 23 ou Salmo 91 para expulsar demônio. Abrindo o Salmo 91, a pessoa pensa que o diabo não vai estar mais na sua vida, na sua casa. E a Bíblia, na verdade, não é amuleto. A Bíblia não serve de proteção para ninguém. Quem nos protege é o Senhor Jesus Cristo, revelado aqui na palavra, no Evangelho.
Então aqui o profeta Isaías, ele foi levantado por Deus, ele faz aqui um questionamento para Israel. Eu quero que abra, por favor, aqui está no telão aí, abre para mim aqui, no capítulo de número 1 de Isaías, verso número 3, que o profeta Isaías, no capítulo de número 1, verso número 3, ele faz uma indagação a respeito do povo de Israel, dizendo que o povo de Israel não tinha conhecimento de Deus. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não me entende, o meu povo não me conhece, o meu povo não tem conhecimento a meu respeito. Nós que somos aqui nessa noite considerados como cristãos, nós temos por obrigação, irmãos, isso é um dever de todo cristão. Quantos cristãos temos aqui nessa noite? Todos nós que somos cristãos, nós temos a obrigação de conhecermos quem é Deus. Isso é um dever de cada cristão. Você que professa Jesus como teu único e suficiente Salvador, você tem que ter uma argumentação, não só para você, mas para dizer para pessoas que estão ao teu lado, para a tua família, no teu trabalho, onde quer que você esteja, que você conhece a Deus. E como que eu conheço a Deus? Eu só posso conhecer a Deus através da sua palavra. Não posso usar o misticismo religioso, como a maioria dos pentecostais hoje usam, para conhecer a Deus através do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo está na palavra, a palavra revelada. Lá em Provérbios, o autor dos Provérbios, que é o grande rei Salomão, ele disse que onde não há profecia, onde não há revelação, onde não há conhecimento, onde não há ensinamento das Escrituras Sagradas, o povo se corrompe, o povo se perde, o povo aceita qualquer coisa. Então o profeta Isaías, eu quero falar a respeito dele nessa noite, no capítulo número 1, ele já está dando uma noção de que Israel estava afastado de Deus, estava ausente de Deus, não no que diz respeito às bênçãos de Deus, estava afastado de Deus no que diz respeito à obediência à sua palavra, um povo obstinado ao pecado, um povo que colocou dentro do coração deles uma determinação de não viver em santidade, de não obedecer aos profetas que a eles eram enviados de dia, de noite, de madrugada. Então Deus faz um questionamento a respeito disso. Esse povo não me conhece, Isaías. Esse povo não reverencia a mim, esse povo não teme a mim, esse povo não me entende, esse povo não me obedece. E é por isso que o profeta Isaías foi levantado por Deus para pregar a uma geração totalmente comprometida com o pecado. Mas o que me chama a atenção nesse texto do capítulo 6, e eu quero que você acompanhe esse raciocínio comigo, que a Bíblia está dizendo aqui, que no ano em que morreu o rei Uzias, no capítulo 6, o profeta Isaías, ele teve uma visão celestial, uma visão de um esplendor extraordinário, algo que até o momento ele nunca havia experimentado no seu ministério profético, algo que chamou tanto a atenção dele mesmo que escreveu o seu livro, porque o profeta Isaías foi ele o autor do livro, ele escreveu isso com o seu próprio punho. E aqui ele está dizendo no capítulo de número 6, e a gente poderia dizer assim, mas se no capítulo de número 1, ele já está profetizando para a nação de Judá, dizendo para Judá que eles não tinham conhecimento de Deus, não entendiam a Deus, ele já era um profeta. No capítulo 1, Deus já havia o levantado para profetizar, para falar a uma nação pecadora, porque quando você chegar em casa, você vai ler o capítulo número 1 todinho, e você vai ver que o autor, que é o próprio profeta Isaías, ele faz uma narrativa da situação que a nação de Judá se encontrava, uma nação doente, comprometida com a idolatria, com a prostituição, com o adultério, com coisas desse tipo que Deus achava que realmente não tinha como eles se achegarem a Ele. E aí o profeta Isaías, ele traz essa revelação aqui, no capítulo de número 6, e o que me chama a atenção, falando a respeito do rei Uzias, que eu disse agora há pouco, é que o rei Uzias, quando o profeta Isaías fala a respeito dele, isso aqui
revela para nós, no capítulo 6, quando o profeta Isaías tem essa visão, revela para nós, talvez a gente ache assim, cronologicamente, esse capítulo 6 deveria ser o capítulo número 1, porque é aqui que ele começa o seu chamado. A missão do profeta Isaías começa no capítulo número 6, mas não está dizendo no capítulo 6 que no ano em que nasceu o rei Uzias, ele viu ao Senhor. Não, está dizendo que no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor. Então, para a gente conhecer um pouquinho a respeito da história do rei Uzias e a respeito do chamado do profeta Isaías, eu gostaria que você colocasse comigo aí na sua Bíblia, abre a sua Bíblia comigo aí, em 2 Crônicas, capítulo número 26, para a gente conhecer quem foi esse rei Uzias. Eu não vou ler todo o capítulo de número 26 de 2 Crônicas, porque aqui no capítulo 26 de 2 Crônica, está aqui falando tudo a respeito do rei Uzias. Quem foi esse rei? Um rei renomado, um rei que fez tudo aquilo que agradava aos olhos do Senhor, um rei que temeu a Deus. Ele foi um homem que restaurou os altares em Jerusalém, e aqui no capítulo 26 está dizendo: então todo o povo tomou Uzias, que era da idade de 16 anos, e o fez rei, em lugar de Amazias seu pai. Este edificou Elate, e a restituiu a Judá, depois que o rei adormeceu com seus pais. Era Uzias da idade de quantos anos? Muito novo, ainda menino. Era Uzias da idade de 16 anos, quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Jecolias, de Jerusalém. Olha o versículo número 4 em diante, está dizendo agora os feitos desse rei. O que esse rei fez? Ele marcou a história dele com seus feitos, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias seu pai, porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez. Aqui está um primeiro relato de um rei bem-sucedido, um rei que começou a reinar, e Deus o abençoou pelos seus atos, pelas suas atitudes. Mas no versículo de número 16, vai para o versículo número 16, a gente vai ver aqui agora um outro homem, parece que é o mesmo homem, parece ser um outro homem, mas é o mesmo, com atitudes diferentes. O que ele deixou, ele permitiu que chegasse ao coração dele. Versículo 16, mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Eu não vou continuar lendo, mas deixa eu explicar em rápidas palavras o que aconteceu com esse rei Uzias, um homem que deixou em destaque todos os seus feitos aprovados por Deus. Deus aprovou tudo que aquele rei fizera, porque tudo que ele fez foi do agrado de Deus. Ele se sentiu tão bem, ele se sentiu o cara, ele se sentiu tão próximo de Deus, que ele buscou fazer alguma coisa que ele não poderia fazer, que era entrar dentro do templo para acender incenso ao Senhor. Era uma coisa que só poderia os levitas, os sacerdotes, fazerem isso, segundo a lei de Moisés, porque foi uma ordem que Deus estabeleceu para Arão e toda a sua família, toda a sua descendência. E esse rei aqui infligiu uma lei do Senhor, e ele se sentiu o cara, e ele entrou dentro do templo para oferecer ao Senhor incenso. Entraram 80 sacerdotes atrás dele, tentando o impedir de não fazer isso, porque Deus não aceitaria ele acender incenso, porque não era o ofício dele, e ele faz isso, forçando fazer isso, e quando ele faz isso, no mesmo momento que ele está acendendo o incenso, saiu uma lepra na testa do rei Uzias. E os sacerdotes tiveram que correr com o rei Uzias, porque no Antigo Testamento toda pessoa que tinha a doença da lepra, ela era colocada em separado, fora do arraial, fora das portas da cidade. Isso aconteceu com o próprio rei. Ele foi colocado para fora dos portões da cidade, colocado em separado por causa da sua lepra, e a sua lepra o levou à morte.
Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque na missão do profeta Isaías, no chamado do profeta Isaías, no capítulo de número 6, a Bíblia não traz nenhuma informação, não traz nenhuma prerrogativa ou alguma coisa que nós pudéssemos saber a respeito da missão do profeta Isaías junto ao rei Uzias. Algo que o profeta Isaías pudesse estar corrigindo ao rei Uzias. Não tem nada aqui do capítulo 1 até o capítulo de número 5. E no capítulo 6 a gente vê isso. E isso traz para nós aqui uma curiosidade muito grande, porque o profeta Isaías, no capítulo de número 6, ele começa então a receber de Deus um verdadeiro chamado, a convocação para o ministério. E como que aconteceu isso? Aconteceu baseado nessa visão que ele teve, onde os serafins, eles estavam rodeando o trono de Deus, e eles diziam e clamavam em alta voz: Santo, Santo, Santo é o teu nome. E Isaías, diante do esplendor daquela visão, naquele momento, ele se encontra realmente com Deus, ele vê aquela visão maravilhosa diante dele, mas um detalhe importante no momento que ele tem essa visão, nesse momento ele olha para dentro dele, e ele vê exatamente como ele era, e como ele estava diante daquela visão, naquele esplendor de santidade, onde os serafins estavam lá, diante do trono do Senhor, dizendo: Santo, Santo, Santo. E eu quero agora lançar os olhos no capítulo de número 6, verso de número 5, quantos estão entendendo? Do versículo de número 5, vão comigo agora para Isaías capítulo 6, versículo de número 5, onde o profeta Isaías ele agora se encontra numa outra realidade, numa outra situação. Alguém poderia perguntar aqui nessa noite: mas ele não já era profeta? Ele era profeta, porém ele ainda não se encontrava em condições de dar continuidade ao ministério profético que Deus, na verdade, se agradaria. Até o momento, o profeta Isaías, ele está dizendo aquilo que Deus havia determinado para ele, mas no capítulo 6, ele estava pregando a outros, profetizando a outros, mas ele, na verdade, ele se viu no capítulo 6, a partir do número 5, ele viu o seu verdadeiro estado, a sua situação, como ele estava vivendo diante de Deus. Quantos acharam? Versículo número 5, então disse eu, depois que ele viu a visão dos serafins que rodeavam o trono de Deus, ele disse: então disse eu, ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios. Só vou parar por aqui. O profeta Isaías, alguém poderia dizer, mas é um profeta messiânico, um profeta da envergadura dele, do calibre dele, abria a sua boca para dizer isso aqui no versículo de número 5, mas ele não era profeta sobre Judá, não havia profetizado até o capítulo de número 5 para Judá. E agora, como assim um profeta desse calibre abre a sua boca diante de uma visão que para ele foi o sobrenatural, foi a experiência pessoal que ele teve com Deus, que é algo muito importante que a gente observe nesse capítulo, e a gente veja realmente o que aconteceu com o profeta Isaías, porque isso também é um exemplo para mim e para você, que na maioria das vezes nós não observamos a nós mesmos. Quando Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo de número 11, falando a respeito da Santa Ceia, e ele diz: examine o homem. Então esse exame introspectivo dentro do homem interior, ele foi feito naquele momento pelo profeta Isaías. Isaías aqui, meus irmãos, ele deixou cair a máscara. Isaías aqui no capítulo 6, verso 5, a gente olhando e estudando esse texto, até então no capítulo 6, verso 1, que ele diz que no dia que morreu o rei Uzias, a ficha caiu, porque até então ele estava realmente considerando que o seu ministério profético estava realmente do agrado de Deus. Mas quando ele vê aquela visão esplendorosa diante dele, quando ele vê o sobrenatural de Deus, ele se vê realmente como ele era por dentro. Ele sabia dos seus defeitos,
ele sabia dos seus pecados, ele sabia que naquele momento, diante daquela visão, ele não poderia mais mentir para si mesmo do que estava dentro dele, o que deveria ser melhorado, o que deveria ser consertado, o que ele deveria fazer para que a sua palavra, frente ao povo de Judá, pudesse servir tanto para as pessoas, quanto para ele mesmo. Enquanto eu prego aqui, eu prego para você, mas eu prego para mim também, porque eu estou no mesmo contexto de todos vocês que estão aí. Embora alguém veja os pregadores aqui estarem anunciando a palavra, diz, né? Puxa, parece que esse pastor, ele parece que é Deus, parece que ele está falando tudo aí, que na verdade só a gente vive isso. Não, meus irmãos, sem hipocrisia, todos nós somos sujeitos às mesmas tentações. Tiago, ele diz isso, que o homem, ele é sujeito às mesmas tentações, como ele era também. Não existe aqui semideuses, não. Nós somos homens e mulheres de Deus, mas nós ainda lutamos contra o pecado. Nós não podemos baixar a guarda e achar que somos tão santos diante de Deus, que nós não podemos cair. Por isso que o apóstolo Paulo diz as suas palavras: aquele que está em pé, ou cuida estar de pé, faz o quê? Se você pensa que você está de pé, toma cuidado, porque você pode cair. E nesse dia, o profeta Isaías, já se passaram 5 capítulos, ele já estava profetizando para a nação de Judá, mas no capítulo 6 a ficha caiu. No capítulo 6 ele viu como ele estava por dentro, não é por fora. Naquele momento do capítulo 6, que ele viu realmente a glória de Deus, os serafins rodeando o trono de Deus, ele se viu como o miserável pecador que ele era, mas acima de tudo, ele confessa a Deus o pecado dele. Quando ele olha essa visão, ele olha para dentro dele e ele vê a verdadeira identidade dele. Isso aqui é não falsificar o caráter, é não mascarar a coisa, não é disfarçar ou esconder a coisa. Deus conhece eu e você do jeito que nós somos, por dentro. Você vai para frente do espelho, mulher de Deus, e você se maqueia, você tira todas as rugas com alguns cosméticos hoje que faz milagre no rosto de uma pessoa. Você vai, homem de Deus, para frente do espelho e você se arruma, se adorna, você fica lindo e maravilhoso, você usa os seus melhores perfumes, você pode fazer tudo o que você quiser, nada disso vai mascarar aquilo que nós somos por dentro, porque o nosso Deus é um Deus que sonda os nossos corações. Ele é um Deus que conhece o profundo e o oculto de cada um de nós. Ele é um Deus que falou na boca do seu Filho, quando Jesus fala em Mateus, que tudo que está oculto será revelado. Não há nada na tua vida, não há nada na minha vida, não há nada na nossa vida que seja desconhecido de Deus. Pode você, homem de Deus, escolher da tua esposa, pode você, ou esposa, esconder do teu esposo, pode deletar lá as mensagens do WhatsApp, pode deletar qualquer tipo de foto que chega para você, tudo isso você pode fazer, mas diante de Deus, tudo será revelado, tudo será conhecido. E o profeta Isaías aqui, com essa palavra, ele traz para mim e para você uma lição da realidade que nós somos diante de Deus. É muito bom, meus irmãos, falar dos milagres de Deus. É muito bom a gente falar das maravilhas de Deus. É muito bom a gente falar do que Deus tem sido para nós, do que Ele tem feito por nós e vai continuar fazendo por nós, porque Ele é Deus de graça e de misericórdia. Mas Ele é um Deus zeloso com a sua palavra, e Ele traz a mim e a você a responsabilidade das nossas escolhas. Ninguém forçou você a vir hoje à casa de Deus. Você veio por livre e espontânea vontade, sabendo que você viria à casa de Deus, e Deus falaria contigo de maneira direta e precisa, sem mandar recado.
e sem muitas vezes fazer algum movimento e mudar uma voz aqui na frente para dizer que Deus está falando, porque infelizmente no nosso Brasil, dos pentecostais, infelizmente a realidade é essa: não se atribui o devido valor a uma palavra pregada no altar da igreja, mas se levantar alguém no meio da plateia e engrossar a voz e dizer: eis que o Senhor está falando, a igreja treme e cai no chão. Então eu digo para vocês aqui agora, como profeta de Deus: eis que o Senhor está falando, eis que o Senhor está dizendo, como disse para Isaías. Deus não poderia usar o profeta Isaías como ele foi usado, como uma ferramenta na mão dele, como foi um profeta que saltou das páginas do Velho Testamento e foi colocado nas páginas do Novo Testamento e foi colocado na boca de Jesus, porque Jesus, em certa feita, dentro da sinagoga, ele se levanta, ele abre o livro que era a Torá, e ele abriu nas palavras que o profeta Isaías havia revelado, havia profetizado. Essa é a importância que nós temos que dar à genuína palavra de Deus. Essa é a importância que todos nós aqui nessa noite precisamos dar para essa palavra, porque Deus, Ele tem cuidado com a sua palavra, e é por isso que o salmista diz que Ele colocou a sua palavra acima do seu nome, dando importância a ela, porque é através dela que nós vamos entrar no céu. É através dela que nós vamos prosperar, é através dela que nós vamos ter um casamento bem sucedido, é através dela que você, Natanael e Valquíria, vão ter uma filha abençoada nos princípios da palavra de Deus, porque Deus não barganha, não negocia a sua palavra através de dinheiro. Nada compra Deus, aquilo que Ele deixou escrito é para ser obedecido, amém? Então no capítulo 6 a máscara caiu, irmãos. Eu espero que o Espírito Santo esteja te falando aqui nessa noite. Nós precisamos deixar a máscara cair. Quando a gente coloca uma máscara, a gente disfarça muito bem com a máscara, mas Deus não quer que você use máscara nenhuma. Deixa essa máscara, esse disfarce, essa hipocrisia, uma vida desassociada da palavra de Deus, ela cair. Isso tem que cair da nossa vida. Essa falsa religiosidade, falsa espiritualidade, que a maioria das pessoas tenta usar vindo para a igreja. Aliás, um tempo atrás, eu digo isso para os antigos que estão aqui, há uns 30, 40 anos atrás, as pessoas traziam Bíblia para a igreja, vinham com a Bíblia debaixo do braço, mas com agora o uso da internet, com os aplicativos de celular, a pessoa usa a desculpa de dizer assim: para que eu vou levar a Bíblia se eu tenho a Bíblia no meu celular? E a Bíblia não se carrega mais ela, porque essa Bíblia Sagrada, esse livro, nós precisamos portar ela, não como um desodorante, mas portar ela, meus irmãos, nós somos homens de Deus e não nos envergonhamos da palavra de Deus. Porque tem muito crente que enrola essa Bíblia ainda no jornal e põe na nossa sacola do Bahamas. Não é necessário fazer isso com a santa e preciosa palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Então o profeta Isaías, volta comigo, capítulo 6 de Isaías. No capítulo 6, a ficha dele caiu aqui, no versículo 5. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo. Ele sentiu que ele ia morrer naquele momento, porque eu sou um homem de lábios impuros. Ele considerou a impureza dos lábios dele. Isso traz para nós aqui, dentro da realidade do profeta Isaías, que ele agora revela no segundo ponto aqui: e habito no meio de um povo de impuros lábios. E daí, Isaías? E daí, Isaías? Pergunta a Deus. E daí? Tu é um homem de impuros lábios, habita no meio de um povo de lábios impuros. Eu sei dessa tua realidade, mas não deveria ser assim, Isaías. Não precisava o ambiente, o lugar fazer você, porque se nós somos homens e mulheres de Deus, onde nós estamos, nós influenciamos o lugar e as pessoas que estão à nossa volta.
Que negócio é esse, jovem? Vai começar agora em fevereiro as aulas da faculdade. Eu estou temendo, pastor Roberto, voltar à faculdade, porque quando eu volto à faculdade, volto às aulas, eu não resisto a um baseado de maconha. Eu não resisto a um chamado para ir num motel. Eu não resisto a um chamado para ir numa balada. Meus amigos insistem comigo até o ponto de eu falar com eles: eu sei que vou desagradar a Deus, mas importa mais agradar você. E a pessoa vai. Isaías aqui, a máscara caiu, irmãos. Isso aqui é um ponto central na vida de um homem de Deus. Esse camarada aqui chamado profeta Isaías, eu admiro ele, porque ele foi homem de Deus, corajoso, para mostrar para Deus quem ele era. Nós temos que ser corajosos, temos que ser santos, para falar com Deus e mostrar para Ele: Senhor, não só uns lábios impuros, mas pensamentos impuros estão contaminando a minha vida, estão ofuscando, cegando eu ver quem realmente o Senhor é. Do jeito que Ele é, santo, santo e santo é o Senhor dos exércitos. Um Deus tão santo, meu irmão, que nós não somos dignos dessa noite de se assentar na casa dEle para ouvir a sua palavra. E porque tantas pessoas que entram nessa casa ouvem essa palavra com descaso, com desprezo, achando que é um favor estar sentado numa igreja, ouvindo um pastor falar: isso para mim e para você é a melhor coisa dessa vida. Vale mais um dia na casa de Deus do que em lugares mil. Quanta gente que se diz cristã, que está achando que é um favor para Deus vir à igreja, assentar e ficar olhando no relógio. Não aguento ver esse sermão que parece que não vai acabar nunca. É 30, 40, 50, uma hora falando na minha cabeça. Podia reduzir isso para menos. Esse crente, esse cristão, não é o cristão do Salmo de número 1. Bem-aventurado é o varão. Abre do Salmo. O cristão que Deus quer olhar aqui nessa noite é o cristão que Ele olhou na vida de Isaías. É o Salmo de número 1, versículo número 1. Esse comportamento que Isaías, ele revelou para Deus e mostrou para Deus, ele não queria mais isso. E ele sentiu que ia morrer. Ele sentiu: eu vou perecer, eu vou morrer, eu não vou aguentar ver essa visão. E ele revela para Deus o que estava dentro dele. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o quê? Nem se detém aonde? E nem se assenta aonde? Qual que é o prazer do homem de Deus, da mulher de Deus? Verso 2. Isso é exagero de pregador? Isso é exagero do pastor que quer pregar alguma coisa para alimentar a igreja, fortalecer a igreja? Isso é legalismo? Porque tem muito crente hoje que acha que uma palavra pregada nesse nível é legalismo. Legalismo é ir para o inferno. Porque santidade, meu irmão, é que faz com que eu e você esteja próximo de Deus. Porque Isaías, nesse momento, no capítulo 6, verso 5, a ficha caiu. Senhor, ai de mim que já vou perecendo, eu vou morrer. Mas espera aí, Senhor, não deixa eu morrer não. Não faz isso, eu estou sentindo que eu vou morrer, mas alguma coisa tem que ser feita. Então antes de eu morrer, eu confesso ao Senhor o meu pecado. Antes de eu perecer, eu estou aqui agora diante da tua santidade, da tua formosura, diante desse esplendor da tua glória, e eu confesso a ti: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros. Isso significa que o profeta Isaías, ele estava convivendo com seus contemporâneos, ainda no reinado do rei Uzias. E ele estava como alguém que estivesse vivendo alienado à situação dos pecados de Judá. Porque agora ele considera que ele era um homem de lábios impuros e habitava no meio de homens de impuros lábios. Ele está revelando para nós aqui que o contexto de vida dele estava incompatível com aquilo que Deus havia determinado para ele viver.
É por isso que Deus exige de mim e de você a responsabilidade individual de viver como crente. Não é meia boca não. Não é você, aqui é crente, sai daí para fora. A gente vê um tanto de atitudes que as pessoas estão tomando para a sua própria vida, que infelizmente a gente tem que dar o braço a torcer. O mundo está escandalizado com a igreja. O mundo está escandalizado comigo e contigo. O mundo não quer saber de Jesus. A pessoa não quer parar para ouvir uma mensagem. Se você der um folhetinho hoje, essa igreja aqui eu não pago para fazer folheto para dar na mão de ninguém, porque o folheto que se dá na mão da pessoa, a pessoa olha para a sua cara e rasga na sua cara o folheto, porque aquilo que você está pregando é o que você não está vivendo. Então é necessário que nessa noite, meus irmãos, uma palavra dura dessa, que para o visitante hoje, ele fica até meio estarrecido, meu Deus, que palavra é essa? Mas é uma palavra para forjar o nosso caráter, é uma palavra para mostrar para você que esse ano tem que ser diferente. Esse ano a ficha tem que cair. Esse ano a gente tem que ser o profeta Isaías. Olha para ele, porque ele te conhece. Não tenha vergonha dele. Quando Adão todo dia conversava com Deus, na viração do dia, esse contato, essa comunhão com ele, no dia que ele pecou, a vergonha chegou. Ele só realmente quis esconder-se de Deus. É o que a gente faz. Quando o pecado chega, a gente quer esconder do pastor, quer esconder de Jesus, quer ficar fora da igreja, quer trocar de igreja. Hoje a pessoa entrou no pecado, vou fugir da igreja para ninguém saber do meu pecado. O teu pecado te achará. Aonde você estiver, o pecado vai estar contigo, porque o pecado tem que ser corrigido. O pecado não pode habitar na nossa vida, amém, irmãos? É por isso que nós estamos vivendo uma geração, meus irmãos, eu posso dizer para vocês, pior do que Sodoma e Gomorra. Uma geração de pessoas incrédulas. As pessoas hoje são materialistas, consumistas. As pessoas, como o apóstolo Paulo disse na sua palavra, ensinando a respeito dos últimos dias, que as pessoas seriam amantes de si mesmas, cada um para si. Como é que fala o negócio? Cada um para si? Isso não pode ser assim. Nós dependemos uns dos outros, temos que viver em unidade, a igreja é viver em unidade, amém? Então no capítulo de número 6, já estou quase encerrando a mensagem, no capítulo de número 6, como estão entendendo? Amém. Volta para o versículo de número 5, então disse eu, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos, viram quem? Mas por que só aqui ele viu o rei? Porque só aqui foi revelado a ele aquela grande visão, porque só aqui ele reconheceu o seu erro, só aqui a ficha caiu, só aqui ele se ateve, que até o presente momento do capítulo 6, ele era o profeta Isaías, que pregava a uma geração, a uma nação pecadora, mas ele esqueceu que ele também era um pecador. Ele esqueceu que estava habitando no meio de um povo que era de boca suja, lábios sujos, mentes impuras. E ele já estava se deixando contaminar com a situação que ele está vivendo. O profeta Isaías, ele não diria isso aqui se ele estivesse vivendo em santidade diante de Deus. Ele não teria nenhuma razão ao ver a glória de Deus, falar o que ele falou. Se ele falou, é porque ele sabia o que ele estava vivendo, e isso estava comprometendo ele. Mas aqui, irmãos, presta atenção, olha para mim, presta atenção. Tudo que nós falamos aqui no altar, tudo que pregamos e ensinamos, talvez alguém seja ou fique até afrontado com essa palavra, mas espera aí, isso aqui não sou eu, é Deus falando, e quando Ele fala, Ele também cura. Quando Ele fala, Ele também perdoa. Quando Ele fala, Ele também põe de pé o que está caído. Quando Ele fala, Ele restaura, restitui e põe de pé, dando uma oportunidade a mais para mim e para você. Deus não revela a sua palavra para poder matar ninguém. Deus revela a sua palavra através dos pregadores para dar vida para nós, para mostrar para nós a nossa verdadeira identidade por dentro. Quando Jesus ouvia os fariseus falarem a respeito da lei,
a dizer algumas coisas da sua religião. Jesus dizia para eles: vocês, fariseus, são como sepulcros caiados, por fora tão bem adornados, mas por dentro está tudo podre, está tudo imundo, porque Deus, Ele conhece a minha vida e a tua vida como nós verdadeiramente somos. E aqui no capítulo de número 6, Ele, o Senhor, revelou a ele a sua glória, Ele revelou o seu pecado, e o Senhor Deus também dá o diagnóstico para o pecado de Isaías, no versículo de número 6, acompanha comigo, quantos estão entendendo? Amém. Não estou ouvindo um glória a Deus? Amém. Versículo 6, mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar, com uma tenaz, e com ela, o serafim, tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi, e purificado o teu. Iniquidade aqui, meus irmãos, é um estado reprovável, em que ficamos por causa do pecado. Essa iniquidade aqui, é reprovada por Deus quando nós a praticamos. Há coisas na nossa vida que só nós sabemos, que precisam realmente ser corrigidas. Tem pecado na tua vida, na minha vida, na nossa vida, que nós não podemos fazer vista grossa para eles, porque nós já fomos orientados a respeito deles. E se a gente continua nessa linha de pecado, acontece o que aconteceu com o profeta Isaías. Deus tinha um chamado, Deus tinha um propósito, Deus queria ouvir da boca de Isaías, antes da visão, que ele dissesse para Deus: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Mas isso não aconteceu. Foi necessário que Deus aparecesse para ele naquela visão, para que a ficha caísse e ele reconsiderasse o seu estado interior. É tão necessário que aqui em cima do altar, tantos pregadores venham até aqui e revelem para esta igreja de nova era, que nós não podemos ser esconderijos de pecado, não podemos ficar ocultando diante de Deus aquilo que Ele já revelou para mim e para você. Aquilo que foi pecado no Antigo Testamento, continua sendo no Novo Testamento. Todas as vezes que você ouvir Deus falar: não faça isso, não faça isso, porque se fizer, vai haver consequências. É por isso que nós temos que nos responsabilizar, meus irmãos. Infelizmente, tem muita gente que a ficha não caiu, no sentido da responsabilidade. E nós, como seres humanos, somos livres para fazer escolhas, e responsável pelas escolhas que nós também fazemos. Você escolheu estar diante de Deus. Você escolheu servir a Deus. Isso foi escolha voluntária tua ou foi imposto a você? Porque eu tenho 2 filhos, Mateus e Lucas. A eles nunca foram imposto servir a Deus. Se os 2 filhos meus, se eles estão hoje na casa de Deus, vindo para a casa de Deus, isso é escolha deles. Porque eu não posso forçá-los por ser pastor, para eles estarem aqui servindo a Deus por obrigação, porque é filho do pastor, isso não funciona. Deus não quer obrigatoriedade, Deus não quer que você seja forçado a servir a Ele, Deus não quer que você sirva a Ele por obrigação, Deus quer que você o sirva por amor. Sirva a Deus por amor, porque o amor, meu querido, é Ele o carro-chefe da nossa adoração a Deus. Se você ama a Deus, você obedece os mandamentos de Deus. Se você ama a Deus, você teme a palavra de Deus. Se você ama a Deus, você foge do pecado. Você não corre para Ele. Então aqui, Isaías recebeu o antídoto. Ele recebeu a cura. O anjo tirou uma brasa com a tenaz, uma brasa viva, e queimou os lábios de Isaías.
E Isaías, naquele momento, se sentiu realmente perdoado do seu pecado e purificado da sua iniquidade. Aí sim, Deus pôde falar de maneira precisa a respeito do que ele queria para o profeta Isaías. Do capítulo 6 em diante, mudou tudo. Então, só para a gente encerrar essa parte, para a gente ir para outros versículos aqui, quantos estão entendendo? Amém. Ele diz aqui então, no versículo de número 8, ele diz: depois disso ouvi a voz do Senhor. Novamente o Senhor fala com ele, que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse ele, o profeta Isaías: eis-me aqui, estou pronto, Senhor, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a esse povo. Ou seja, ele estava pronto para mais uma vez anunciar e proclamar a palavra de Deus àquelas pessoas que estavam aguardando pela revelação de Deus. E aqui agora, meus irmãos, eu quero, só para complementar alguns versículos, para a gente poder aqui, a gente observar exatamente a respeito do nosso caráter. A nossa mente, ela é um verdadeiro campo de batalha. Tudo começa na nossa mente. Enquanto você me ouve, a tua mente está processando cada palavra. Enquanto eu prego e falo contigo, algumas pessoas estão me questionando, alguns estão aprovando a palavra, porque o Espírito Santo está falando contigo. Alguns estão usando o legalismo, estão dizendo: não precisa disso tudo. Pode falar mais baixinho, pode falar pausado, pode suavemente falar com a igreja que todo mundo vai entender. Algumas pessoas vão dizer: não volto mais nessa igreja, porque eu vim a convite de um irmão hoje na igreja, e uma palavra dessa não é para mim, é para crente, eu não sou crente ainda que isso seja verdade. Mas quando Deus fala, Ele fala para justo e fala para os pecadores também. A palavra de Deus não volta para Ele vazia. Tem gente aqui que não é crente, e eu não poderia deixar aqui nessa noite de falar o que eu estou falando, porque você ainda não é crente. Então você que ainda não é crente, está vindo pela primeira vez nos visitar, saiba que o nosso Deus é um Deus zeloso. O nosso Deus não é paternalista. O nosso Deus é um Deus tão zeloso, que Ele está de olho no nosso comportamento. O nosso comportamento pode mudar, meus irmãos. Eu não vi um aleluia. O nosso comportamento pode mudar. O nosso caráter pode ser refinado, pode ser puro. O teu caráter pode ser refinado. Quando eu falo refinado, eu estou falando de alguém que serve a Deus, e esse caráter, esse comportamento pode ser puro, porque foi isso que o apóstolo Paulo, em uma das suas cartas, disse para Tito, capítulo de número 1, verso número 15 e verso número 16, por favor joga no telão para mim, Tito 1, 15 e 16, essa palavra é para mim e para você. Ainda que a gente esteja vivendo numa cidade de Juiz de Fora, numa região norte ou sul ou leste, eu não sei onde você mora, mas isso não faz a diferença no que diz respeito à nossa moralidade, ao nosso comportamento, à nossa santidade, aos nossos pensamentos. Deus exige de você pureza, e é por isso que ele disse na igreja de Creta. Tito está agora pregando para a igreja de Creta, organizando uma igreja que o apóstolo Paulo fundou, e ele usa as palavras de Tito para mostrar para mim e para você a necessidade que a nossa mente precisa passar por uma transformação. Nós estamos vivendo num país tropical, um país que tem uma liberdade hoje exagerada, porque num verão como esse, a maioria das mulheres andam peladas pelas ruas afora. É uma dificuldade muito grande uma esposa sair com o esposo pelas ruas de Juiz de Fora para fazer um passeio num shopping ou qualquer lugar assim. Alguém poderia até dizer: mas esse homem não é convertido não? Esse homem não tem o Espírito Santo não? Ele tem o Espírito Santo, ele é convertido, ele é homem de Deus, mas todos nós passamos por tentações. Porque quando você sai pelas ruas, você tem que sair com a tua mente purificada. Tudo começa aqui, aqui na nossa mente. E é por isso que Tito está falando para a igreja. Isso não é para o mundo, isso é para mim e para você. Todas as coisas são puras para quem? Mas nada é puro para quem?
e infiéis, antes o seu entendimento e consciência estão contaminados. Deixa só no 15 aqui. Tito está dizendo alguma coisa importante para mim e para você, baseado na situação aqui do profeta Isaías. Todas as coisas são puras para os puros. Ou seja, no meio do povo de Deus não era para existir malícia. No meio do povo de Deus não era para existir nenhuma sensualidade. No meio do povo de Deus, como no Antigo Testamento, os cristãos se cumprimentavam com o ósculo santo, se beijavam e se abraçavam. Nosso irmão Silvio, pastor Silvio, veio do Rio de Janeiro, está assustado com o Juiz de Fora. Chegou aqui e falou: pastor Roberto, o povo aqui é diferente. O mineiro é desconfiado. Não é que é desconfiado, é que isso que está acontecendo hoje, não só em Juiz de Fora, mas em todos os lugares, tirou a pureza do meio do povo de Deus. Hoje em dia, meus irmãos, a coisa está tão complicada, que até eu como pastor, para apertar a mão de uma pessoa na porta da igreja para cumprimentar, tem alguém que está mal intencionado, mente impura, contaminada, imoralidade que está habitando na mente dos crentes, e a gente não percebe isso. Tudo vira maldade, tudo vira malícia, tudo vira sensualidade, tudo vira um programa, tudo vira uma coisa de segundas intenções. Isso não era para acontecer no meio do povo de Deus. Tem impurezas no nosso meio que tem que sair. Mentes que estão dentro da igreja, cristãos que estão dentro da igreja, que estão com a sua mente poluída, imoralmente falando, imorais, contaminadas. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para o contaminado. Uma pessoa maliciosa que chega dentro da igreja e usa das suas intenções erradas no meio do povo de Deus. Você não pode, mulher de Deus, vir para a casa de Deus de maneira tão sensual que a pessoa que está atrás de você, na sua frente, do seu lado, você vinha chamar a atenção dessa pessoa com o teu corpo. Nós não estamos pregando costume, nós estamos pregando aqui o equilíbrio, a moderação do homem e da mulher de Deus dentro da casa de Deus. Quando você cumprimentar um irmão, uma irmã, cumprimenta uma santa de Deus e um santo de Deus no temor do Senhor. Não faça isso segundo as intenções, porque aqueles que servem de engano não vão prevalecer aqui, porque aqui não é lugar de imundice. Aqui não é lugar de contaminados e infiéis e desobedientes, porque o mundo está lá fora, o mundo jaz no maligno, mas a igreja não. A igreja não é no maligno, a igreja é santa, irrepreensível, a noiva do Cordeiro. A noiva do Cordeiro. Não se mete com essa noiva, não se mete com essa noiva. Não leve essa noiva de qualquer jeito. Não joga lama nessa noiva. Não fale mal dessa noiva, porque essa noiva foi comprada por um preço muito alto. Jesus pagou um preço por mim e por você. Jesus chamou eu e você das trevas. Você era imundície lá fora. Tu era maligno. Tu era filho de Satanás, filho do diabo. Mas agora você é filho de Deus. Se porta como filho de Deus. Tenha pensamentos puros diante de Deus. Não se pode apertar a mão de ninguém mais. Não pode não, irmão Silvio, não pode, não faça isso. No nosso meio ainda há muitos contaminados. Uma mente tão contaminada que tudo que é bolota do mundo, o crente come lá fora e quer trazer para cá. Aqui é a mesa do Senhor. Nessa mesa não vale bolota do mundo. É por isso que, como pastor dessa igreja, eu vou estar aqui nesse altar o tempo todo combatendo o mundanismo dentro dela. Vou combater o diabo, o mundanismo, a carnalidade e o fermento da malícia que ainda está no coração de algumas pessoas. A casa de Deus merece respeito. O povo de Deus merece respeito. Então, quando você vê alguém apertar a mão da tua esposa, Miguel, tira da tua mente a malícia, a maldade.
Se o irmão aperta a sua mão, irmã Cida, é no respeito, no temor do Senhor. Vamos criar esse ambiente dentro da igreja, um ambiente de pureza, de respeito. A irmã vai apertar a mão do marido, fica de olho nela, que isso aí só Jesus, hein? Isso aí pega tudo. Está amarrado, não pega nada aqui não. A nossa santidade pega nos outros, e não a nossa malícia. Amém? Filipenses capítulo de número 4, olha o que o apóstolo Paulo está falando a respeito do nosso comportamento, da nossa responsabilidade que nós temos com o nosso caráter refinado. Está aí em Filipenses capítulo 4, verso 8. Quantos estão entendendo a palavra? Eu já estou acabando, já estou terminando, mas espero que Deus esteja falando contigo nessa noite. Nós podemos ser melhores do que somos, amém, irmãos? Dá para ser melhor, dá para pensar melhor, dá para pensar em coisa boa. Olha o que está na tua cabeça, na tua mente. Olha aí, lê comigo, igreja, me ajuda, por favor, todo mundo junto. Quanto? Isso é Bíblia, isso é Bíblia. Isso não é denominação quadrangular que está colocando isso para mim e para você, não. Esse é o Senhor que está dando uma ordem para a sua igreja. O Senhor está de olho em mim e em você, e Ele está querendo que essa igreja se organize. Nós somos o exército de Deus, bem organizado, bem treinado, bem discipulado, bem disciplinado, para sair lá fora e ganhar multidões para o reino de Deus. A missão de Isaías foi até o fim, e ele profetizou para o reinado de Uzias, para o reinado de Jotão, para o reinado de Ezequias, e a palavra foi a mesma. Nós começamos esse ministério, e até o dia de hoje, e eu espero que isso não aconteça, que nós não venhamos a mudar, pastora Elza e pastores que estão aqui, não vamos mudar a visão. A nossa visão é visão de reino, a nossa visão é visão de céu, não é visão de mundo. Esse mundo passa e as suas concupiscências passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Não só aqui, mas o passaporte está carimbado para morar no céu, para viver uma eternidade com Deus. É por isso que a gente não pode se contaminar. Tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, nisso pensai, porque tudo está na nossa mente. Do jeito que você pensa, é do jeito que você é. Por que a psicologia hoje estuda a mente humana? É porque ela tem que estudar o comportamento da pessoa, do jeito que a pessoa age, do jeito que ela está agindo, é do jeito que ela está por dentro. Então, se você age de maneira coerente com a palavra, é porque essa palavra não está simplesmente na superfície, ela está bem profunda no teu coração, revelando para você que nós somos e podemos ser diferentes. Não somos melhores, não somos iguais, somos diferentes para Deus. Você pode ser diferente, você pode ter uma mente diferente, um comportamento diferente, você pode fazer tudo diferente. Não é porque você quer ser o melhor, é porque Deus chamou você para fazer a diferença. Se fosse para ser igual, Ele não precisava chamar você para cá, deixava você lá. Pode ficar lá, você é igual a todos que estão lá fora. Nós não somos iguais mais. A diferença é que os que estão lá fora são criaturas. A pessoa não gosta de ouvir isso, mas os que estão lá fora são criaturas, e nós somos filhos de Deus. Não é eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo. A todos que aceitaram a Ele, Ele lhes deu o direito de serem chamados filhos de Deus. Então não tem oba-oba não, Deus fala de pai para filho. Ele não manda recado, fala direto conosco. Não fica achando que você está ouvindo uma palavra hoje, que o pastor está incomodando com o teu pecado, não, porque eu tenho aqui uma palavra, mas além da palavra eu tenho o Espírito Santo que fala contigo, e mostra exatamente aonde você precisa corrigir,
para que você continue aqui, assentado aqui, ouvindo essa palavra, por mais dura que ela seja. Sabe por quê? Porque é do interesse de Deus que você vá morar no céu. É do interesse de Satanás que você nessa noite coloca a tua mão assim no ouvido e você não ouça o que está sendo dito, porque o diabo está nadando de braçada na vida de muita gente, só não vai nadar de braçada na minha e na tua, porque esse negócio do diabo nadar de braçada e fazer a arruaça que tem que fazer, é para crente morto, porque crente que está vivo, crente que reconhece o seu erro e confessa e é perdoado, como Isaías foi perdoado, o diabo aqui, está longe de nós. Nem tem esse negócio de falar, está debaixo do meu pé. Você acha que o teu 38 consegue amassar a cabeça dele? Consegue nada. Pode colocar 38, 45, não sei se tem pé de 45? Tem, né? O pesudo que tem aí, pode pôr, não consegue amassar a cabeça de Satanás. Sabe por quê? Porque lá está escrito em 1 Pedro capítulo 5, que o diabo, vosso adversário, faz o quê? Ele está ao derredor, não está debaixo dos nossos pés, está ao derredor, olhando para você, dando uma olhadinha e dizendo, agora é hora de eu montar acampamento perto da casa dela, no trabalho dela, na faculdade dele. É hora de eu estar aqui de olho, porque ele está olhando o tempo todo e olhando o momento certo de você dar uma brecha para ele. Quando Tiago diz, e o apóstolo Paulo também diz isso, lá em Efésios capítulo de número 4, ele está dizendo, não deis lugar ao diabo. Isso é uma ordem expressiva para mim, não dê lugar para ele, porque na minha vida e na tua vida quem reina é Jesus Cristo. Então nessa noite, vamos dar uma resposta para Deus? Vamos dar uma resposta para Deus? Tem gente aqui nesse auditório que precisa nessa noite dar uma resposta para Deus. Que resposta, pastor Roberto? Que resposta é essa? A resposta que Isaías deu para Deus. Senhor, depois de eu ver essa glória, essa tua presença, a tua formosura, esse esplendor, essa visão magnífica, não tem outra coisa senão eu fazer uma só, é confessar a ti, pois tu já sabe, dentro de mim tem pecado, tem iniquidade, dentro de mim tem um outro homem que eu não quero coabitar com ele, um homem carnal, um homem que está vivendo no meio de pessoas que estão contaminadas, e isso está me contaminando. Meu irmão, como é que é o teu setor de trabalho? Você que trabalha numa empresa, que vai trabalhar amanhã, como é que é o teu setor de trabalho? Na empresa que você trabalha, como que você é reconhecido lá? Você é reconhecido como um homem de Deus, que prega o Evangelho, não através de João, de Paulo, de Lucas, de Mateus, não, eles não querem ouvir esse Evangelho. Eu não quero ouvir o Evangelho de João, nem muito menos está escrito em Apocalipse. Eu quero ler um Evangelho segundo você. O que você está mostrando para mim, com a tua vida, com as tuas atitudes, com as tuas palavras, com os teus pensamentos? É por isso que nessa noite, toma uma atitude na tua vida e mostra para Ele que essa máscara nessa noite vai cair e não será colocada mais no teu rosto, porque a partir de hoje, Senhor, tu já conhece qual é o meu pecado, e nessa noite trata com Ele. Ele vai tratar comigo e contigo, e vai mostrar para nós que existe uma vida diferente para ser vivida. Uma vida tão diferente e tão abençoada, que as pessoas vão olhar para você, Luiz Fernando, e vai perguntar assim, qual que é a tua religião? Onde é que você vai? Porque a tua vida mudou. Eu estou vendo que você não é mais o mesmo. Não é aquele Luiz Fernando que chegava aqui e ficava contando piadinha pornográfica. Você, Luiz Fernando, desculpa te usar, tá? Você, Luiz Fernando, não é mais aquele que quando começa a conversar com alguém, solta-se um palavrão da sua boca. Tem crente que solta palavrão da sua boca, como se estivesse comendo um doce muito gostoso, palavra torpe, palavra de duplo sentido, uma mente imoral, contaminada com mundanismo, e está pregando, está evangelizando. Eu não sei por que meu marido não aceita Jesus,
Não aceito, eu não sei porque meus filhos não vêm para a igreja. Ô abençoado, reflita nessa palavra nessa noite e veja como é que estão teus lábios dentro da tua própria casa, a tua palavra com a tua esposa, a tua palavra com teus filhos. Vai chamar a atenção de um filho, tem que soltar um palavrão. Vai chamar a atenção da esposa, tem que colocar a autoestima dela lá embaixo. Você é uma porca, é uma lambona, você não tem valor nenhum. Nós temos que entender nessa noite, meus irmãos, que a nossa palavra tem que ser uma palavra temperada com sal. Por que é temperada com sal? Para edificar aqueles que nos ouvem. Quando você falar para uma pessoa, fale para edificar, não é para trazer dano moral para ninguém. A gente tem lutado aqui em cima. Há pouco tempo eu falei com a pastora Elza a respeito do WhatsApp, e ela disse para mim, eu concordei plenamente. O problema não é o WhatsApp, o problema é o mau uso do WhatsApp. Não tem nada a ver com o WhatsApp, é um aplicativo que as pessoas que usam para o seu trabalho, para um relacionamento saudável, é uma ferramenta abençoada, mas as pessoas não sabem fazer o uso do WhatsApp. Tem crentes que não sabem usar uma ferramenta como essa, usam um aplicativo como esse para trazer uma autodestruição da sua própria imagem. Olha para mim, irmãos, olha para mim aqui. Esse aplicativo do WhatsApp, presta atenção no que eu vou te falar. Esse é um aplicativo que você está construindo, criando provas contra você mesmo. A pessoa mostra para você assim, olha o que tu mandou no WhatsApp para mim, e a pessoa faz mais, manda para o outro, olha o que fulano falou comigo pelo WhatsApp. Isso vira uma febre dentro da igreja, isso vira um mundo de dissensões e contendas dentro de uma igreja, isso destrói ministérios, isso destrói casamento, isso destrói reputação, isso destrói a tua moral, que você conseguiu construir há anos e anos. Num dizer do WhatsApp, você acaba com toda a tua moralidade. Seja mais maduro e consciente nos relacionamentos virtuais. Ainda que eu necessite, eu não quero. Nem Zap, nem Facebook, não quero Instagram, eu não quero nada. Eu quero que alguém me ligue e me fale em voz audível o que quer e o que não quer, e eu desligo o telefone. Para mim, celular é para atender e para desligar, e nada mais do que isso. Nós não estamos percebendo isso, nós estamos adormecidos diante de situações, nós estamos nos contaminando com a nossa própria mão. Estamos usando as nossas mãos para a contaminação do nosso próprio caráter. Estamos usando a nossa mente não para a produtividade, para a edificação, mas para destruir a nós mesmos e a outros que estão participando do mesmo aplicativo. Seja sensato, a partir de hoje, usa o teu aplicativo para mandar versículo para o teu irmão. Quando alguém ligar para você ou mandar um zap, olha, eu estou passando por uma prova tão grande, mostra para ele, o Senhor é contigo, varão valoroso. Vai nessa tua força, esforça-te, tenha bom ânimo, porque o Senhor é contigo. Mostra para essa pessoa que você é espiritual. Como estão entendendo isso? Amém. Porque não dá, irmãos, eu estou cansado disso. Eu estou cansado. Eu estou abrindo meu coração, eu estou cansado de ouvir isso. É todo dia a mesma coisa. Pastor, olha o que fulano mandou no zap para mim. Pastor, o que fulano está falando de mim no zap. A minha moral, pastor, está sendo comprometida lá no zap. Todo mundo está sabendo da minha reputação, mas eu tenho culpa disso? Foi eu que criei um zap. O zap vem no seu celular à toa? Como é que é o negócio? Eu não sei, como é que é? Alguém manda para você um zap do aplicativo, você tem que fazer ele, como é que é? Tem que baixar? Então que baixa o Espírito Santo. Não baixa zap, não, baixa o Espírito Santo na tua vida. Baixa o Espírito Santo, porque aí tu vai viver realmente na santidade de Deus. Se você deixar o Espírito Santo baixar na tua vida, viu, Rafael? O zap lá de cima vai vir com mais precisão. Deus vai falar contigo, Jeremias 33:3. Se coloca de pé. Clama a mim.
Clama a Ele, manda um zap, vamos mandar um zap para lá? Todo mundo com o celular na mão aí, não pega ele não que está errado. O nosso zap é o nosso pedido aí nessa. Vamos ligar o nosso zap aí? O aplicativo do céu vai ser ligado agora. Vou mandar um zap para lá, e o zap que nós vamos mandar para lá vai vir, olha, com certeza vai vir depressa a resposta, tá? Assim ó, em fração de segundo. O zap que nós vamos mandar lá para ele é pedindo: Senhor, me dê santidade, me ajuda, Senhor. Romanos capítulo 8, verso 28, 26. Nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos. Ele te ajuda nas tuas fraquezas. Não vem sobre a minha vida, sobre a tua vida, nenhuma prova, nenhuma tentação pela qual nós não possamos suportar, porque junto com a tentação, junto com a prova, Ele dá também a válvula de escape, amém, irmãos? Ele vai te ajudar nesse momento. Eu quero que você seja bastante sincero, eu quero orar contigo nessa noite. Eu quero pedir que o Espírito Santo nos ajude nas nossas fraquezas dessa noite, porque Ele tem muita gente aqui para ser tratada, amém? Tem muita gente para ser tratada. O horário aqui ó, ainda me permite ainda a gente orar uma oração muito especial. Isaías, olha para mim aqui. Isaías não teve vergonha nenhuma. Quando ele se viu diante daquele que vê tudo, que conhece tudo, ele não teve vergonha nenhuma de falar diretamente para Deus: Senhor, ai de mim, que eu estou perecendo, Senhor. Gente, o que ele viu foi forte demais. Ele viu o seu estado natural, in natura, sem máscara, sem nada. Ele falou: Senhor, não posso morrer agora, eu não posso ir agora, sem antes te confessar uma coisa. Então essa glória é muito forte, mas eu estou perecendo. Deus não ia deixar ele morrer diante da visão, e Deus deixa ele falar, e ele fala: ai de mim que estou perecendo. Por que você está perecendo, Isaías? Você é homem de Deus, você é profeta. Não, eu estou perecendo, sabe por quê? Porque eu sou um homem de lábios impuros, eu tenho pecado dentro de mim que eu preciso nessa noite corrigir. E ele faz isso, e o Senhor o perdoa e o restaura. Ele vai te restaurar aqui nessa noite. Fecha os teus olhos. Não vai embora agora não, fica aí. Fica aí, porque o Espírito Santo vai tratar contigo agora. O Espírito Santo vai te pegar agora. Ele vai te pegar agora e te mostrar quem você realmente é. Com teus olhos fechados. Só para você entender o que está aí dentro. Só para você perceber o que está aí dentro não condiz com a santidade de Deus. Pode agora você olhar para o teu pecado, não olha para o pecado de ninguém, olha para o teu, como eu vou olhar para o meu nessa noite. E ele vai agora olhar para você e vai dizer: você não vai morrer, porque eu vou estender essa mão abençoada sobre a tua vida. E como Miqueias capítulo 7 diz, que ele vai pegar esse teu pecado, essa imoralidade, essa pornografia, esse pensamento impuro, tudo que não presta dentro de mim e de você, ele vai pegar isso e vai jogar no mar do esquecimento. Mas para isso depende da metanoia, depende da mudança de mentalidade. Muda a tua maneira de ver a Deus. Você está vendo a Deus como um ser qualquer. Deus não é o nosso amiguinho. O Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, é um Deus de justiça, é um Deus de santidade, é um Deus que requer um relacionamento contigo baseado na santidade. Olha para dentro de você agora. Reconheça agora as tuas mazelas, reconheça que a tua vida não está progredindo espiritualmente, é por causa desse pecado que está aí, alojado na tua vida, está te escravizando a tal ponto de você abandonar a fé, a tal ponto de você não fazer mais nada para Deus, porque a vergonha do pecado é tão grande que você está se escondendo de Deus. Mas o Espírito Santo nessa noite, Ele quer te ajudar. Meu Deus, em nome de Jesus, só você que precisa dessa oração, desse reforço, dessa ajuda,